Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num texto clássico, um dos mais antigos e desafiadores sobre o sofrimento humano, o capítulo 5 do livro de Jó. Nossas fontes para essa análise são diferentes traduções e também notas de estudo sobre este capítulo. A missão aqui é tentar desvendar a lógica por trás de um dos argumentos mais antigos sobre como lidar com a dor, sabe? Exato. Que tipo de conselho se oferece a alguém que está, assim, no fundo do poço? Alguém que perdeu tudo? É uma pergunta que todo mundo já se fez, né? Com certeza. E a gente às vezes se depara com um amigo, um familiar, passando por algo terrível e as palavras simplesmente somem. Elifaz, o amigo de Jó, ele não fica em silêncio. Ele apresenta um argumento completo. E é um argumento bem estruturado. Sim. Vamos ver se ele ajuda ou, quem sabe, até piora um pouco as coisas. É um ótimo ponto de partida, porque a fala dele já começa de um jeito que faz a gente questionar as intenções. Vamos direto ao ponto, então. O cenário é de devastação total. Jó perdeu filhos, posses, a saúde. E aí chega seu amigo Elifaz, e logo no primeiro versículo do capítulo 5, ele solta essa. Chama agora a alguém que te responda. E para qual dos santos te virarás? Nossa. Sinceramente, que tipo de amigo diz isso? Parece uma provocação, sabe? Eu te avisei, meio escondido. É uma retórica muito poderosa e muito calculada. O que o Elifaz está fazendo aqui é fechar todas as portas para a queixa do Jó. Como assim, fechar as portas? Ele está dizendo, na prática, você pode gritar o quanto quiser. Ninguém vai te ouvir, nem no céu, com os anjos ou santos, nem aqui na terra. Ele estabelece desde o início que o caminho da lamentação é um beco sem saída. É uma forma de dizer, pare de reclamar e me escute, porque eu tenho a resposta. Exatamente isso. E essa resposta dele começa com uma constatação bem sombria, né? Muito. No versículo 7, ele diz uma das frases mais famosas do livro. Mas o homem nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Isso soa, nossa, incrivelmente desolador. É quase um aceita que dói menos. Pois é. E é uma declaração sobre a inevitabilidade do sofrimento, mas as notas de estudo que a gente usou aqui revelam uma camada ainda mais profunda, sabe? Mais profunda como? A expressão hebraica original para faíscas das brasas pode ser lida literalmente como filhos de Resef. Filhos de Resef? Ué, eu sempre pensei que fosse só uma imagem poética sobre o fogo. Quem era esse Resef? Então, Resef era uma divindade bem conhecida no mundo cananeu, sírio, associada a pragas, pestilência, desastres. Ele era o deus da calamidade. Entendi. Então Elifaz não está dizendo só que o sofrimento é natural como o fogo. Não, ele está afirmando que o sofrimento é uma herança quase genética da humanidade. É tão parte da nossa condição quanto ser, tipo, filho de um deus da praga. É algo intrínseco. Inescapável. Nossa, isso torna tudo ainda mais pesado. Então, o diagnóstico dele é: a condição humana é o sofrimento. E reclamar não adianta porque ninguém vai ouvir. Um cenário que parece não ter esperança nenhuma. Exato. Se esse é o diagnóstico, qual é a porta de saída que ele aponta? A porta de saída vem logo no versículo seguinte, o 8. Depois de fechar todos os caminhos, ele abre um. Ele diz: mas quanto a mim, eu buscaria Deus e a ele entregaria minha causa. Ah, claro. A partir daqui, Elifaz começa a construir a solução dele, que se baseia inteiramente na natureza de Deus. E ele não economiza na descrição desse Deus, né? Ele pinta um retrato de um poder, assim, avassalador. Exato. Ele não apresenta Deus como um juiz distante. Ele o descreve como um agente ativo e de poder irresistível. As fontes destacam o uso repetido do termo todo-poderoso. Que em hebraico é Shaddai, certo? Isso, Shaddai. E as notas de estudo sugerem que a raiz dessa palavra pode estar ligada à montanha ou a um verbo que significa dominar, destruir. A ideia é de um poder soberano e inabalável. A lógica então é: se o sofrimento é uma força da natureza, tipo os filhos de Resef, a única saída é apelar para uma força ainda maior,
uma força que controla a própria natureza. Perfeito. E ele faz dar exemplos concretos desse poder. Os versículos 9 a 11 dizem que Deus faz coisas grandiosas e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. E que maravilhas são essas? Faz chover sobre a terra, que era a base de toda a sobrevivência, e também para pôr os abatidos num lugar alto. Ele controla o clima e ele inverte a ordem social, elevando quem está por baixo. É interessante ele falar sobre pôr os abatidos num lugar alto, porque é exatamente o oposto do que acabou de acontecer com Jó. Exatamente. Jó estava no alto e foi lançado para baixo. Parece que o Elifaz está sutilmente dizendo, olha Jó, Deus faz isso. Mas com você aconteceu o contrário. Talvez você devesse pensar no porquê. Tem uma tensão implícita em todo o discurso. Ele apresenta a solução, mas essa solução carrega uma acusação velada. E é aí que o argumento dele dá uma virada crucial. Sim, depois de estabelecer a inevitabilidade do sofrimento e o poder absoluto de Deus, Elifaz parece mudar o foco. Ele começa a reenquadrar a dor do Jó. Não é um desastre aleatório. Nem necessariamente uma punição final. É outra coisa. Ele a transforma num instrumento. Exatamente. O versículo 17 é o coração do argumento dele. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Essa ideia é um pilar da literatura de sabedoria, né? Mas essa palavra bem-aventurado ou feliz, associada à correção, é um paradoxo enorme. É um paradoxo poderoso. Ninguém se sente feliz enquanto está sendo disciplinado. Ainda mais como Jó estava. Claro que não. Mas Elifaz está oferecendo ao Jó uma maneira de ressignificar sua dor. Em vez de vê-la como um ataque caótico do destino, ele deveria entendê-la como a mão de um mestre, um pai, que, embora severo, está trabalhando para o bem dele. A dor passa a ter um propósito. Purificar, ensinar, moldar. Isso. Mas isso é uma faca de dois gumes, não é? Por um lado, pode ser reconfortante pensar que o sofrimento tem um propósito. Por outro, a implicação direta é que a pessoa precisava dessa correção. Que, de alguma forma, a culpa é dela. Sem dúvida. Para um homem que se considera justo como Jó, isso deve ter soado como um insulto. Com certeza. E essa dualidade continua no versículo seguinte, o 18, que é poeticamente brilhante. Porque ele faz a ferida, mas ele mesmo a ata. Ele fere, mas as suas mãos curam. A mensagem é clara. A fonte da sua dor é a única fonte possível da sua cura. É o sistema fechado e absoluto. O poder que fere é o mesmo poder que restaura. Não adianta procurar em outro lugar. Certo. Então, se a pessoa aceita essa disciplina, se ela entende a ferida como parte do processo de cura, qual é o resultado prometido? O que está do outro lado dessa dor? Aí o Elifaz se torna um vendedor de esperança. Ele não oferece uma melhora vaga. Ele descreve uma restauração completa, detalhada, quase cinematográfica. É a recompensa por se submeter ao sistema dele. Exato. Ele começa com uma fórmula curiosa no versículo 19, né? Algo sobre 6 e 7 angústias. Sim. O que significa aquilo? O texto diz que de 6 angústias ele o livrará e na 7ª o mal não o tocará. As notas de estudo explicam que essa é uma estrutura poética comum, a fórmula número mais 1. Ah, entendi. O objetivo não é ser literal, mas indicar totalidade e até abundância. Significa que o livramento será completo, cobrindo todos os perigos imagináveis e mais um pouco. E ele lista esses perigos. No versículo 20, a promessa é de ser livrado da morte na fome e do poder da espada na guerra, as duas maiores ameaças daquela época. Sim. E depois fala de proteção contra calúnias, desastres, feras. Mas a promessa que mais me chama a atenção é a do versículo 23. Aliança com as pedras do campo. Exatamente. Porque a pessoa fará aliança com as pedras do campo e os animais selvagens estarão em paz com ela. É uma imagem impressionante. Que tipo de paz é essa que se estende até a natureza inanimada? É a imagem de uma harmonia cósmica restaurada. É quase uma volta ao Éden, sabe? Significa que o mundo natural não será mais hostil. As pedras não vão atrapalhar o arado. Os animais selvagens não vão atacar os rebanhos. É a promessa de uma vida onde tudo está no seu devido lugar, funcionando em perfeita paz. É uma visão linda, mas
soa quase cruel quando a gente lembra da situação real do Jó. Sim, é um contraste brutal. Ele está prometendo uma aliança com as pedras para um homem que está sentado num monte de cinzas, raspando as feridas com um caco de telha. A distância entre a promessa e a realidade é abismal. E essa distância fica ainda maior quando Elifaz toca no ponto mais sensível de todos. A família e o legado. Exato. Nos versículos 25 e 26, a promessa é que a descendência se multiplicará como a erva da terra e que ele chegará à sepultura em robusta velhice, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Ele está prometendo filhos e uma morte tranquila para um homem que acabou de perder todos os filhos e cuja vida é um tormento. É a oferta de um final de contos de fadas. É um pacote completo. Se você aceitar a correção, este será o seu prêmio. Não há meio termo. É restauração total da saúde, riqueza, reputação, família e paz com o universo. É quase bom demais para ser verdade. E para fechar o discurso, ele não apresenta isso como uma opinião, né? Ele basicamente bate o martelo. Exato. O último versículo, 27, é categórico. Ele diz: "Veja bem, isto é o que investigamos e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem." Ele não deixa espaço para debate. É uma verdade pesquisada, um fato. E isso é fundamental para a gente entender o drama do livro de Jó. Elifaz e seus amigos não são tolos e ignorantes. Eles são herdeiros de uma longa tradição de sabedoria. O sistema deles é lógico. Coeso, lógico e, em muitas circunstâncias, parece fazer sentido. A equação é clara. O erro leva à disciplina, a submissão à disciplina leva à restauração. É uma fórmula arrumada. Mas a vida raramente é tão arrumada assim, né? Durante toda a fala dele fica essa pulga atrás da orelha. E se não for tão simples? E se o sofrimento do Jó não for uma disciplina por algo que ele fez? E essa é a genialidade do livro. Ele pega essa verdade investigada, essa teologia que parece perfeita no papel, e a coloca em rota de colisão com a realidade brutal e caótica do sofrimento humano que não se encaixa na fórmula. O restante do livro é um grande teste de estresse para esse argumento do Elifaz. Exato. A experiência do Jó vai quebrar essa lógica impecável. Então, resumindo o que a gente viu nesse capítulo, temos uma resposta clássica e muito estruturada para a dor. A proposta é: veja o sofrimento não como um fim, mas como uma ferramenta de correção nas mãos de um Deus todo-poderoso. E se você aceitar a disciplina, se submeter, a recompensa será uma restauração completa e uma vida abençoada. É um mapa claro para sair da crise. Sim, é um mapa. E é um mapa que oferece muita esperança. E parece perfeitamente lógico. É o tipo de conselho que muitos de nós, com as melhores intenções, daríamos. Ou talvez até gostaríamos de receber num momento difícil, porque dá uma sensação de controle, de propósito. Verdade. Contudo, a reflexão final que fica é sobre a natureza da própria sabedoria. O livro de Jó parece nos perguntar: o que acontece quando o mapa não corresponde ao território? O que fazer quando a dor não parece ter propósito e a restauração prometida não chega? É uma ótima pergunta. Esse capítulo nos dá uma fórmula elegante, mas talvez a verdadeira sabedoria comece justamente quando as fórmulas se esgotam e somos forçados a lidar com o mistério. Que Deus abençoe todos os ouvintes.